Então, boa noite para todos. Grata da companhia, da companhia aqui nos nossos estudos, colaborando com todo mundo, né, para a gente poder cada vez mais aprender um pouquinho mais. Esse é o estudo do NEP Alcione. Hoje a gente está no trabalho, hoje é o dia da escala do trabalho focado na saúde mental, na valorização da vida, e a gente usa os estudos de Joana para fazer esse contexto. Eu vou fazer a leitura de harmonização, na sequência, a Grace vai fazer a nossa prece de abertura e a gente vai dando sequência no estudo. Deixa só eu minimizar aqui. Vai ter que parar o compartilhamento um pouco. Parou, né? Então, o texto que a gente trouxe para a abertura é um texto até compridinho, eu vou dar uma encurtada nele. Ele está extraído, foi um texto extraído lá da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1869, dezembro. É um texto escrito por Camille Flammarion, que se intitula No Infinito e na Eternidade. Veja a visão de Camille em 1869. Este planeta é povoado por um número considerável de espécies vivas, classificadas em duas grandes divisões naturais: o reino vegetal, o reino animal. Cada um desses seres difere de coisas puramente materiais dos objetos inanimados, em virtude de ser formado por uma unidade anímica que rege o seu organismo, que se considere uma planta, um animal ou um homem. Constata-se que o que constituiu a vida é um princípio especial dotado da faculdade de agir sobre a matéria, de formar um ser determinado. Uma roseira, por exemplo, um carvalho, um lagarto, um cão, um homem, de fabricar órgãos, como uma folha, um pistilo, um estame, uma asa, um olho, princípio especial cujo caráter distintivo é ser pessoal. Para nos atermos à raça humana que há mais de 100 séculos estabeleceu o reino da inteligência neste planeta, notamos que atualmente ela se compõe de 1,2 bilhão, isso em 1800 e pouco, indivíduos que em média vivem 34 anos. Na Europa, a duração média de vida, que no último século aumentou 9% com o progresso e o bem-estar, é hoje de 38 anos. Mas ainda há na Terra raças atrasadas, menos afastadas da barbárie primitiva, miseráveis e fracas, cuja vida média não ultrapassa 28 anos. Em cifras redondas, morrem por ano 32 milhões de indivíduos humanos, 80 mil por dia ou mais de um por segundo. Nascem 33 milhões por ano ou pouco mais de um segundo. Cada batimento dos nossos corações correspondendo, mais ou menos, ao número de oscilações do pêndulo do relógio, marca aproximadamente o nascimento e a morte de um ser na Terra. Tudo correndo no espaço com a rapidez que reconhecemos acima. A Terra vê a sua população humana renovar-se constantemente, com uma rapidez que também não deixa de ser espantosa. A cada segundo, uma alma se encarna no mundo corporal e outra dele se evade. Um sexto das crianças morrem no primeiro ano, um quarto antes da idade de 4 e um terço aos 14 anos e metade aos 42. Que lei preside aos nascimentos? Que lei preside às mortes?
um problema que só a ciência poderá resolver um dia. É importante que todo homem que procura a verdade ver as coisas face a face, tais como são, adquirindo assim noções exatas sobre a ordem do universo. Antes de tudo, mas constatemos os fatos, pura e simplesmente. Depois nos sirvamos da realidade para tentar penetrar as leis desconhecidas de que os fatos físicos são a sua realidade. Aliás, a Terra perdão, aliás, a vida terrena nem é um começo, nem um fim. Realiza-se no universo, ao mesmo tempo que grande número de outros modos de existência, após muitas outras que se deram nos mundos passados e antes de muitas que se efetuarão nos mundos futuros. A vida terrestre não é oposta a outra vida celeste, como supõem os teólogos, que não se apoiam na natureza. A vida que floresce na superfície do nosso planeta é uma vida celeste, tanto quanto a que resplandeceu em Mercúrio, em Vênus. Estamos atualmente no céu, tão exatamente como se habitasse a estrela polar ou a nebulosa de Órion. Depois eu boto o texto no grupo, quem tiver interesse de ler, continuar a leitura, que ela é bem interessante. Grace, por favor. Boa noite a todos. Bom, vamos à nossa prece. Que seja de coração, com entrega e sempre com Jesus a nos guiar. Jesus, divino amigo, uma vez mais estamos aqui reunidos em teu nome, seguindo teus ensinamentos, tentando, nos esforçando para compreender um pouco mais, um tanto mais, de pouquinho em pouquinho. Pequenas tentativas, grandes vitórias sobre nós mesmos. Isso conforme a lei de Deus, conforme as promessas do alto, conforme tudo que foi programado, tudo que foi pensado e tudo que vem se realizando em nós. Pedimos que sempre nos guie, nos oriente, que faça-nos perceber que, apesar das adversidades, continuamos contigo, continuamos com nossos irmãos. Faz com que possamos perceber que cada dificuldade é, no fundo, uma imensa oportunidade, um grande chamado, uma imensa oportunidade de fazer diferente aquilo que possivelmente já fizemos de modo equivocado no passado. Auxilia-nos, Mestre, a seguirmos sempre com tua luz à frente, sempre com teu apoio, com tua fé enraizados em nosso peito e em nossa mente, que possamos traduzir todo o teu evangelho em práticas diárias. Abençoa nosso estudo, que nosso momento de aprendizado seja realmente de entrega de coração, com muito amor, esperança e respeito sempre. Que assim seja. Grata. Então, boa noite a todos novamente. Quem chegou depois, né? Não lembrar de a gente tentar mutar o microfone para a gente não interferir um na fala do outro, né? Mas a fala está aberta, a gente levanta a mão, a gente acena, alguma coisa assim, quando for de pertinente. O tema, para variar, é longo, é extenso, mas nós vamos tentar, e assim, quem tiver uma contribuição, uma fala, uma colocação, levanta a mão e nós vamos trabalhando. Deixa eu Vera, compartilhar. Oi, oi. diga. Só um avisozinho aqui. Algumas pessoas afirmam ter alguma dificuldade em como levantar a mão. Vocês só precisam localizar o ícone do coração, seja no celular ou no computador, vocês vão encontrar um coração.
Clicou nele, logo vai estar escrito acima a opção levantar a mão. Pronto, é assim que levanta a mão. Só esse pequeno lembrete para todos nós. Obrigada, Vera. Bem bom, não, é isso aí. Quem tiver dúvida, chama no chat também, se conseguir o chat, porque aí a gente vai, um ou outro vai ajudando a, a coisa. Mas também assim, levanta a mão que a gente está vendo. Quem está de câmera aberta, a gente tenta ver, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui, voltar para a minha telinha. A gente está relutando, tentando fazer o trabalho sem usar PowerPoint. Mas quem disse que as cabeças funcionam, né? Foi uma luta essa semana para não usar, mas conseguimos reduzir o PowerPoint, pelo menos, e a gente usa como guia, né? Deixa eu só. Está compartilhando, né? Estão vendo, né? Então, nós vamos trabalhar hoje. Quem chegou depois, né, que a gente não estava conversando aqui, nós vamos hoje no tema usando a base, o estudo de Joana, tá? Lá em 2023, nós pensamos numa opção de ter um estudo no verão, de não parar, né, os estudos durante o verão. Então, o que que nós fizemos? Nós decidimos fazer o estudo do livro Vidas Vazias durante o verão ali, diferente. Paramos a carta de Paulo no fim do ano e fizemos o estudo do livro, né? Deixa só, gente, só um minuto, por favor, que eu vou passar uma coisa. Agora aprendeu aqui. Mas o... Alguém levou. Graça, você não está como co-host, né? Não, Vera, não estou, então não posso interferir nos microfones. Pois é. Estou limitada. Ai, ai, a coisa Vera, eu esqueci. posso te ajudar se você quiser. Tu consegue O que que você quer que eu faça? admitir as pessoas que entram? Pronto, só me colocar como. Ah, Posso? pois é. Pode me Então, colocar que eu te peraí. ajudo. Então, deixa eu parar. É isso que que tinha que ter feito antes para a Grace poder. Só que eu não sei se eu faço isso. Seu microfone está fechado. Eu acho que você está falando e seu Tá microfone bem. está Ó, fechado. você vai em Eu? participantes, Vera. Ah, tá. Vai Peraí. em participantes, Tá, eu já achei. NEP Brasília, você, NEP né? Brasília, mais. Aí você pode me ativar que eu te... Make co-host. Esse foi. Uhum. Foi, positivo. Beleza. Agora só um pouquinho para eu achar o outro. Vou parar aqui. Mas aí a função. Ah lá, já está de novo. Ah, tu visualizou aí? Tá. Aí em 2023, nós resolvemos fazer o estudo do livro da Joana. Fizemos Vidas Vazias, né? E depois decidimos por continuar o estudo, mas assim, inserir ele no geral no estudo do Paulo, né? A gente faz durante o mês os encontros de Paulo e depois, um dia no mês, a gente faz o estudo de Joana. Então, a gente vem fazendo esse estudo
preocupados em valorizar a vida, no estudo da valorização da vida, na preocupação, né, a gente estava conversando antes, quem não entrou antes, né, a gente percebe na casa espírita a chegada de muitos irmãos com sofrimento emocional, com muitas questões que geram muito sofrimento na família, a pessoa em primeiro, a família, o grupo, a sociedade. Porque uma sociedade que tem o número de depressão que nós temos hoje em dia, o número de suicídios que nós temos hoje em dia, é uma sociedade que também sofre. Então, nós precisamos trabalhar juntos isso, né? Refletir nessas questões para a gente poder, na casa espírita e no nosso dia a dia, auxiliar. Quem de nós não passa por um sofrimento, por um momento de maior angústia? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. E nós não sabemos o como iremos reagir a determinadas coisas. Como é que a coisa pode proceder, ou seja, no nosso lar, no nosso meio, na área de trabalho, e nós temos que refletir nessas questões. Então, essa é a ideia, né, que a gente tem compartilhado nesses estudos, nesses momentos. E hoje, eu peguei esse mês o trabalho da Joana no livro Plenitude. Deixa eu ampliar ele. Estão visualizando bem agora? Sim. Alguém me... Tá. Então, eu peguei o livro Plenitude, que tem... Eu recomendo a leitura, né? É um livro fantástico, traz ideias que elucidam, que nos clareiam a mente, que nos fazem pensar e refletir na nossa vida. Nós aqui não pretendemos fazer reflexões em cima da técnica, em cima de conceitos acadêmicos, mas sim trazer para o nosso dia a dia, fazer o link com o Espiritismo, com o Evangelho, para que a gente traga para o nosso dia a dia e possa nos guiar um pouco melhor, né? Então, vejam que interessante isso num estudo que eu estava vendo. O trabalhador, o psicólogo, trouxe justamente uma fala de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 19 ao 21. Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Nós não vamos, claro, fazer agora o estudo da perícope em si, mas veja que Paulo, com outras palavras, ele traz a percepção do eu aqui agora, e de algo que está além, uma consciência, como hoje nós chamamos de consciência e inconsciência, inconsciente, né? Sabe aqueles momentos que às vezes a gente tem um lapso, fala um negócio, foi inconsciente, né? Ou uma reação inconsciente. E Paulo observou isso, gente. Por que que ele faz o mal que ele não quer fazer? Como é que hoje, será que hoje a gente faz isso, gente? Será que a gente não está aqui estudando, está lendo, assiste tudo que é palestra, está em vários estudos,
Está chamando todo mundo dentro da casa espírita do meu irmão, está falando baixinho. Mas será que de vez em quando a gente não faz ainda o mal que a gente não quer fazer? A gente precisa perceber que eu, como ser, tenho o eu aqui. Eu hoje sou a Vera, eu hoje sou mulher, eu hoje sou mãe, sou isso, sou aquilo. Mas o que é que há atrás de mim? O que que há ainda escondido no meu inconsciente? O que está lá no fundinho que vem sendo construído em encarnações após encarnações? Como é que está isso hoje? Às vezes algo emerge do fundo. E, gente, nós não podemos dizer, ah, eu não faria isso. E aí a gente estava lá no começo, né, conversando das pessoas que tomam atitudes, né, que muitas vezes, infelizmente, ainda a sociedade aponta o dedo e julga, né? A pessoa que comete um desatino, que surta, que tem uma crise, que vai ao suicídio para minimizar, na busca de minimizar o seu sofrimento, são coisas que ainda estão lá dentro. São coisas que são geradas pelo jeito de ser ainda. Que hoje aqui, ó, eu estou maquiada. Hoje eu me comporto conforme a sociedade coloca. Mas quem sou eu lá dentro? Nós nos conhecemos a fundo. Nós sabemos qual será a nossa reação em determinada situação. Uma situação de agressão. Será que eu vou me comportar cristamente? Ou será que eu vou ter uma reação abrupta, tal qual um criminoso, um assassino? Me tornar um assassino? Nós ainda não nos conhecemos profundamente. E esse receio de identificar que existe uma inconsciência, algo lá atrás, que eu preciso olhar para dentro e identificar para poder trabalhar. Tem uma alegoria, né, que traz assim: imagine você no escuro, né? Você está tentando caminhar num quarto totalmente escuro. Você não sabe o que tem ali dentro, né? Mas se eu tenho uma lanterna e eu ilumino um determinado ponto, aquele ponto ele vem para a consciência, ele vem para o meu contato, para a minha visão, para a minha percepção, e eu consigo trabalhar ele. Aquilo que está no escuro, que a luz não ilumina, é o que está no meu inconsciente. Eu posso não estar vendo, mas ele existe, ele está lá. E a não ser que eu vire a lanterna e foque naquilo, ilumine aquilo para eu poder saber o que é, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou progredir. Então, Joana, nesse livro Plenitude, ela traz uns conceitos bem bacanas. Mas vamos começar pelo básico. O que é plenitude, né? Plenitude, segundo o dicionário, é o estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. E estar em plenitude vai contar com essa parte que está escondida lá atrás, o meu inconsciente, que precisa ser trabalhado, que precisa vir à tona, que eu preciso conhecer, que eu preciso trabalhar. Nós hoje não vamos nem falar muito de consciência, porque tem um encontro que eu quero trazer um colega para a gente fazer uma boa troca de reflexões.
Então, lá no meu íntimo, na minha inconsciência, eu tenho ainda muitas coisas a trabalhar, né? E quando eu estudo a Joana, ela traz a seguinte fala no livro Plenitude. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito, que o aciona. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, impregna o organismo, o sistema nervoso todo, com vibrações deletérias. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. E aí, ela segue mais à frente, dizendo que o sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. Ou seja, quando a gente coloca a lanterna em cima, a gente consegue evitar o sofrimento. E, gente, se nós pararmos para pensar, Jesus já sintetizava que o amor é a força mais poderosa para anular as causas infelizes do sofrimento. Ele colocou ainda a caridade que dulcifica aquele que pratica e aquele que recebe a caridade. Essa é uma dica valiosa para a nossa evolução que Jesus já deixou aí. E incluir a caridade no nosso caminho não é só aquela caridade de dar esmola, é aquela caridade da tolerância, da paciência, do perdão, né? E olha que, além de ajudar o outro, ajuda a nós mesmos. Então, quando a gente guarda mágoa, rancor, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente, né? Nós vamos acumulando coisinhas lá na nossa inconsciência, a gente joga para lá. Eu não quero mais pensar nisso. A gente joga lá no fundo, lá no escuro, fecha a porta, tranca e joga a chave fora. E enquanto estiver lá dentro, a gente ainda vai sentir os efeitos dele. Então, a Joana continua dizendo que a saúde integral, a paz, a alegria interior vão resultar da lucidez mental que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. A gente estava conversando também no começo os sofrimentos das pessoas, né? E quando a gente conversa com essas pessoas, a gente percebe muita coisa que está escondido e que passa pelo meio jeito de perceber a vida e as situações da vida. Então, seguindo um pouquinho à frente, na leitura, no capítulo 8, se não me falha a memória, Joana vem trazendo, ela fez um resuminho, um roteirinho, a partir de um conceito de Buda. Ela veio trazendo ideias que fazem todo um contexto para o nosso proceder. Então, ela fala: o primeiro é o crer. Crer, mas crer retamente. O crer retamente é o que o Espiritismo já nos fala também, da fé raciocinada, onde devemos crer de forma clara, com
direcionando os nossos pensamentos de forma positiva, com propósitos edificantes, não egoísta. E se a gente parar para pensar na história, todos que procuravam ao Cristo, a Jesus, para ele que ele os curasse, ele tinha sempre uma pergunta: se esta pessoa criava, criava na cura, na recuperação da saúde. E esse crer retamente nos transforma. Dessa forma, a gente acaba ativando os mecanismos da vida quando a gente crê na coisa, quando a gente crê no outro, quando a gente crê em nós. Nós acionamos os mecanismos da vida, do convívio saudável, de toda uma abertura mental para proporcionar o progresso da cura. Vai nos fazer movimentar internamente. É uma força gigante que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós não consideramos, nós deixamos de escanteio, né? Não somos, pensamos que não somos capazes de ser melhor, de alcançar tal coisa. O que está por trás disso? Dessa falta de confiança, dessa falta de crer a coisa. A gente não acredita em ter saúde e acredita que nós ficamos doentes, que nós não devemos ter isso, que nós aquilo. Nós acreditamos até no que é negativo. Então a gente pode direcionar esse querer, né? E plantar o nosso futuro, porque o que nós temos hoje é resultado do passado. E o que nós cremos hoje, vai construir o nosso futuro. Daí, desse crer realmente, ele vai nos levar ao querer retamente. Querer sabendo o que a gente quer. Nós podemos lembrar que esse querer do humano, ele anda causando os probleminhas por aí, anda causando sofrimento para o ser humano, para os demais que estão à sua volta, para a sociedade em geral. A sociedade é hoje em dia uma sociedade do querer. Lembra aquela frasezinha, querer, ser, né? A gente está parado no querer. E o que nós estamos querendo? Que menos estamos querendo é ser alguma coisa, mas nós estamos vivendo iludidos com as coisas da matéria, esquecendo de nós mesmos, alimentando e na busca de um prazer imediato que muitas vezes ele perde a graça ali na esquina, logo em seguida, e ainda nos escraviza. A gente fica escravizado com aquele querer. Uma pessoa que, eu quero ter um carro do ano. Aí ela compra o carro do ano e fica endividada. E aí aquela dívida que ela não consegue manter dentro do orçamento dela acaba gerando tormentos, acaba gerando sofrimento. E ainda ela acredita e quer ser algo que ela ainda não pode ser. Lembram que Paulo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém? O próprio Paulo já trazia essa ideia. E o que nós estamos querendo hoje em dia? Como é que nós estamos querendo? Para que nós queremos alguma coisa? Quantos na humanidade já causaram dores e sofrimento pelo um querer egoísta, pelo um querer deturpado, e muitos também construíram maravilhosas coisas com o seu querer bem direcionado, com ideais nobres, com preocupações com o outro, né? E alguns já tiveram
a forma como quereram, acabaram fazendo perder a qualidade do que se deveria revestir. Então, as facilidades que temos, principalmente hoje, que então está muito mais fácil, tem causado muito sofrimento. A forma de entender a vida, do que queremos na vida, tem trazido bastante sofrimento, desafio, dificuldade. E quando estamos cegos na caminhada, o tropeço pode ser mais sério, né? E por vezes queremos a coisa assim, tudo para ontem, de imediato, se resolver prontamente, porque a gente quer, né? Mas voltando lá, Paulo de Tarso foi um exemplo do querer retamente. Porque depois que ele fez download da realidade, do conhecimento do Cristo, ele quis levar a mensagem adiante, a mensagem de Jesus. Ele queria, mas não foi fácil. Nós sabemos que não foi fácil. Ele teve que enfrentar muita coisa. Ele sofreu muita coisa, mas ele teve persistência, firmeza. E ele fez o que hoje, para nós, é toda uma orientação. Acho que sem Paulo a gente não tinha muita coisa por aí. E aí, quando a gente crê e quer retamente, a gente também fala retamente. E como é que está escrito lá no Evangelho, né? A boca fala do que está cheio o coração. Para isso, nós usamos a palavra. A palavra é um hábito cultural, é um aprendizado cultural que a gente faz, né, desde sempre na humanidade, e a fala, ela exterioriza o que está lá dentro. Mas o falar pode também machucar, pode agredir, pode humilhar. Por outro lado, ele pode acalmar, ele pode acolher, ele pode auxiliar, amparar. Então, esse falar retamente fomenta o progresso, que exterioriza várias ideias de liberdade, impulsiona a todos nós para o bem. Vamos a outro exemplo. Sócrates falando, porque na época era só tudo na fala, ele desenvolveu filosofia, ele provocou ideias, ele provocou pensamentos, ele provocou muita coisa que até hoje a gente fica estudando para compreender a moral e a ética. E Jesus, né? Outro exemplo, como com a sua palavra, que transbordava amor e compreensão, acalmava, dulcificava corações, impregnava a mente de todos aqueles que o ouviam. As boas palavras sempre iluminam. E aí, com o crer, querer e falar, não basta só eu despender energia aqui, né? Isso tudo gera uma vibração de paz e é necessário ir para a ação, né? Querer, eu sentir, pensar e agir, né? É necessário o pensamento e o coração reto, pontos básicos para uma consciência tranquila. Aquele momento que a gente deita à noite com a nossa consciência tranquila e consegue dormir. Ou o sair desta encarnação com a consciência tranquila. Então, a ação vai contribuir, porque a ação é resultado desses anteriores. A ação precisa ser condizente, coerente com o meu falar, com o meu querer, com o que eu creio. Paulo, quando conheceu Jesus, novamente, ele creu, ele quis, ele falou. Mas, acima de tudo, Paulo fez o quê? Agiu. Ele não ficou sentado, parado. Ele não voltou para as sinagogas para ficar fazendo discurso.
Ele foi para a rua, ele foi trabalhar, ele vivenciou e exemplificou tudo que ele falava, que ele queria e que ele creu. Então, quando a gente parte para a ação, na ação reta, valida a nossa ação, perdão, a nossa fala, valida todo o nosso proceder. O agir retamente na sociedade é um grande desafio, há de convir, né? Que quem já não ouviu aquele, mas é só R$ 1, R$ 5. O cara lá rouba 10 milhões, mas é roubo, é tudo igual. Então, e o brasileiro ainda tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho, passar por cima, contornar, que não deixa de ser desonesto. E aí, qual é a minha ação? Qual deve ser a minha ação na sociedade que vai te encurralando? Tem hora, gente, que ser honesto, ser verdadeiro parece uma coisa de outro mundo. As pessoas até te olham assim, né? Como se você fosse um extraterrestre. Então a gente tem esse balançar, mas a gente precisa refletir nisso. E o agir retamente, ele é preventivo para os sofrimentos. Nos faz agir retamente, é bem um exercício para o bem viver, o viver retamente. O viver exige persistência, exige muita reflexão, exige o olhar para dentro, aquele que eu estava falando da consciência, olhar para o nosso interior. Quem eu sou? Do que eu sou capaz? Será que eu falo, mas é aquilo realmente que vai dentro do meu íntimo? Será que eu me conheço todos os cantinhos? Olha, no estudo de consciência e inconsciência, a gente vai se apavorar do que tem ainda escondido em nós de inconsciente. Então, para modificar o nosso sentir, pensar e agir, a gente cria um padrão, né? E o meu comportamento de hoje, ele é muito também resultado dos costumes anteriores. Quantas coisas a gente vê, hábitos que estão enraizados no ser humano que acabou de reencarnar? São resultados de encarnações e mais encarnações naquele hábito, naquele proceder, naquele pensar, né? E hoje, o meu proceder, o meu viver de hoje vai construir o meu viver de amanhã, de outra encarnação, né? E muitos foram os exemplos. O próprio Paulo, novamente, vamos a Paulo, modificou o viver dele a partir do aprendizado que ele fez. Um que eu adoro, não sei vocês, mas eu adoro de paixão, é o Gandhi, que recomendava a paz, que recomendava não violência. Ele precisava agir dessa forma. Quem leu as obras, a história de Gandhi, o filme que seja, viu que ele não revidava nenhum ato de violência. Ele viveu assim conforme todo aquilo que ele pregava, que ele falava, que ele acreditava. E, óbvio, outro exemplo é Jesus, que a gente, né, sabe que foi o maior exemplo nesse planeta. Só que para a gente vivenciar retamente, vai exigir o que de nós? Esforço. Nada na vida é conseguido sem esforço. Eu quero ter a visão linda lá do topo daquela montanha. Mas para eu chegar no topo da montanha, vai exigir esforço para escalar aquela montanha. Vai
demandar de mim um tempo de trabalho, de persistência, de preparo, de planejamento, de execução, de esforço. Então, se a gente olhar o próprio ser humano, né, desde que nasce, o ser humano entende que ele precisa se esforçar para alcançar qualquer coisa, né? E a forma de se esforçar, a intensidade do nosso esforço é que vai demonstrar a qualidade do caráter, do nosso caráter. E essa força, ela é decorrente lá atrás do querer, do crer, do querer, do falar, resultado de tudo isso, né? E a gente precisa pôr em prática. Por vezes a gente, sabe, olha, gente, exemplo pior de esforço ou falta de esforço que não existe, que eu diga academia ou dieta. A gente se determina, eu vou para academia 3 vezes na semana. Na segunda semana, a gente já está com algumas desculpas, algumas explicações para falhar aquele planejamento. E na nossa vida, muitas vezes nós fazemos isso em muita coisa. Na dieta, na academia, no estudo, no trabalho para a nossa própria evolução espiritual. E por que a gente para? Por que a gente não se dedica? Se eu já creio, se eu quero, se eu compreendo que aquilo é o necessário, por que eu paro na hora de fazer o esforço? Será que é alguma preguiça interna? Será que é algum medo de seguir? Um medo de se machucar ou um medo de conquistar? Quando a gente conversa com muitas pessoas que estão passando por um sofrimento emocional mais sério, tem muitos que se sentem muito sozinhos. Hoje em dia se fala muito do a fobia social. A pessoa não consegue se relacionar com ninguém. Ela tem medo. Esse medo está lá no inconsciente dela. E fazer esse esforço, ela vai até raciocina. Se eu fizer o esforço, eu posso conhecer pessoas legais, eu posso ter amigos, mas eu posso me machucar. Então a gente para, a gente fica preso, né? E esse esforço exige muita energia. É preciso direcionar. A gente precisa ir aos poucos aprendendo qual é o caminho reto para mudar o nosso proceder para das nossas emoções duradouras, para a nossa evolução enquanto espírito. E isso é uma postura oposta aos prazeres imediatistas, porque é um prazer imediatista que não dá trabalho. Eu quero a solução. Me diga o que fazer, me diga como solucionar, mas eu quero isso agora, né? E nada é conseguido sem esforço. Porque se não tiver esforço, ele perde a graça, ele perde o valor. E nós, muitas vezes, nos negamos ao esforço que um determinado objetivo vai exigir de mim. Esforçar-se retamente é aplicar toda essa capacidade dos nossos recursos naquilo que nos conduzirá à felicidade real, duradoura, sem aflições, sem sofrimento, com o direcionamento da nossa mente. A gente consegue anestesiar as sensações dos desajustes, das enfermidades, e aí começamos, então, isso tudo nas pequenas coisas. Eu vou acordar mais cedo
E não é assim. Se eu acordo às 8, agora eu vou acordar às 5 da manhã. Não, vamos começar nos pequenos passos. Eu vou acordar às 7 para ir para a academia. Eu vou acordar às 6. Depois eu vou ampliando, né? E é através das pequenas coisas que a gente vai transformar, a gente vai mudar os hábitos para um proceder natural, automático. Vai ser natural aquele proceder, aquele comportamento. Então, a gente aprender a canalizar essas nossas forças para poder depois desenvolver grandes realizações. Tá tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Alguém me diga? Vocês saíram? Sim, Vera, estamos te ouvindo. Ah, tá. Uhum. Tá um silêncio e eu não vejo ninguém. Se alguma mão levantar, você ajuda aí, Grace, tá? É. Respira um Até pouco aí. também. É, não, é porque esse raciocínio aqui, quando eu li, reli, esse raciocínio dela é fantástico, gente. É fantástico. Eu vou só terminar e depois vocês vão contribuir com isso. Então, o esforço reto, ele vai nos levar ao pensar retamente. O nosso pensamento, ele tem um poder fantástico. E a gente precisa aprender a direcionar o nosso pensamento de acordo com todo esse ciclo aqui. A gente precisa direcionar o nosso viver, a nossa saúde, a nossa estabilidade emocional, psíquica. E lá no dizer de Joana, que a Joana já diz, né, que o pensamento é gerador e dínamo condutor da vida para a vida, porque tudo é energia. E o pensamento é o que direciona essa energia, ele modela essa energia, ele coloca essa energia ao nosso benefício. E não seria diferente quanto aos sofrimentos, né? Porque a nossa ação mental, ela é fundamental para a questão da saúde física e emocional. Eu posso construir ou eu posso detonar. Aqueles pensamentos de rancor, de inveja, pensamentos mórbidos, aqueles pensamentos de culpa, eu não presto, eu não isso, eu não aquilo, gera todo um campo onde nós ficamos presos. A gente cria uma realidade e a gente fica preso. E essa realidade pode prejudicar o nosso viver. É assim, né? Eu não sei vocês, mas ninguém consegue parar de pensar num meio segundo. Só que os pensamentos agitados, né? Intenso, e isso e aquilo, e controlados também por sentimentos agitados, eles vão nos causar, gerar sérios sofrimentos, transtornos, desequilibra a vida, desequilibra o corpo físico, a nossa saúde, e esse pensar deletério, não saudável, ele é muito complexo de se trabalhar. Nós, quando a gente conversa, às vezes, com algumas pessoas, a pessoa está num pensar, numa ideia fixa, seja ela qual for, mas geralmente doentia, ela não consegue sair daquilo. É muito difícil, vai exigir um tempo, um trabalho gigante para que ela trabalhe todo o campo psicofísico, para que ela fortaleça e comece a redirecionar o pensamento para o bem. Se ela não crê, não confia nela mesma, não se ama,
todo o querer, o falar, a ação, o esforço, pensar dela vai ser detonador dela mesma. Então veja aonde que a coisa chega, né? E nós também podemos considerar que é através do pensamento, vocês sabem disso, que nós nos sintonizamos com o plano espiritual, seja ele do bem, seja ele ainda nas camadas do mal. A sintonia de pensamento vem de todo esse nosso proceder. Com quem eu quero me vincular? E aí, eu não sei vocês, mas eu já parei hoje em dia de botar a culpa no obsessor. Tá, ele ajuda, mas se eu conectei com ele, alguma coisa tem. Então eu preciso trabalhar esse tipo de conexão com ele. Será que eu não estou ainda alimentando sentimentos negativos com ele? Será que isso não está impactando? E aí, gente, esse proceder vai causar, impactar no nosso perispírito marcas que vão gerar o próximo corpo. A gente estava conversando também lá no começo, o como tem espíritos reencarnando com síndromes, com transtornos, com todas as questões, muitas questões psíquicas. Por que será? Né? E como é que nós vamos ajudar esses irmãos a se pacificar, a passar por essa encarnação sem se comprometer mais e mais? A gente sabe, né, que os espíritos responderam lá para Kardec, né, que como é a pergunta se os espíritos influem no nosso proceder. E a resposta é que muito mais do que a gente pode imaginar. Eles estão o tempo todo do nosso lado, tanto para o bem como para o mal, né? E aí diz Joana que, pensando retamente, nós vamos de encontro conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Se torna imperativo, então, a necessidade de pensar retamente, de criar hábitos saudáveis, uma leitura saudável, uma música saudável, uma conversa saudável, selecionar as nossas atividades de forma a não alimentar pensamentos negativos, de medo, de rancor, maliciosos, né? A gente precisa saber das notícias do que está acontecendo no mundo, precisa, mas eu não posso ficar o tempo todo em cima daquilo. Aquilo causa sofrimento. Voltando lá o ano passado, que nós aqui no estado tivemos a enchente, vocês não sabem o que era de mídia, de notícia, de imagem, de tudo que aconteceu aqui. Aquilo causava já um mal-estar que a gente precisava desligar. Não, não vou ver Instagram, não vou ver Face, muito menos ligar a televisão, porque aquilo vinha alimentando um sofrimento maior em todos nós. Então, nós precisamos direcionar as nossas atividades para direcionar o nosso pensar. E aí, esse pensar pode nos levar a um meditar retamente. O pensamento está sempre a milhão, está sempre no agito. Esse pensamento acelerado é um, um sintoma de sofrimento, de transtornos, de várias questões. E quando a gente busca meditação, a gente busca se centrar.
concentrar, focar em alguma coisa, analisar o que é meu, o que não é meu. E hoje em dia, a necessidade da gente mudar e cuidar do direcionamento dos nossos hábitos mentais, ele exige um esforço fenomenal. Todo mundo está na internet, todo mundo está ligado em 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas do que dessas 300 mil coisas é bom e saudável para mim? É bom e saudável para o outro? Como é que eu estou me conectando? Tem um vídeo que eu tenho que achar esse vídeo. As pessoas inseridas aí falando da rede social, né? Que a culpa não é da rede social, tá? Chegamos a essa conclusão. A culpa é do uso que a gente faz da rede social, da tecnologia, né? E por que a gente faz uso desta maneira da tecnologia? Então, quando a gente volta para cá, para o centro, porque é saudável, porque é tranquilizante, meditar para evitar da gente ficar preso naqueles ocorridos. Quando a gente percebe que o nosso pensamento não sai de uma determinada coisa, de uma fala de um colega nosso que a gente não revidou, de, um, de uma notícia que veio na internet, nós ficamos presos naquele ocorrido, naquela situação, e não conseguimos redirecionar. E para redirecionar, dar rumo no nosso pensar, nós vamos precisar muito da meditação, muito do esforço de nos concentrar nesse propósito. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu objetivo de vida? E, ao mesmo tempo, eu estou sendo bombardeado à minha volta por milhões de tentações, né? A Joana, ali no livro, ela diz que a meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus. O objetivo é atingir o fluxo divino que a gente está perdendo, que a gente está disparado, nosso pensamento perdido para tudo que é lado, causando sofrimento, plantando sofrimento para o futuro. Então, quando eu me obrigo a meditar, eu busco centrar. Quando eu centro, eu encontro a mim mesmo, de forma plena. Eu preciso olhar para dentro de mim, porque é dentro de mim que eu vou encontrar um ser maravilhoso, um ser com muitas possibilidades, mas que ainda tropeça, que ainda está em aprendizado, e eu vou encontrar Deus dentro de mim. Então, todo esse caminho, né, a gente precisa estudar um pouquinho, pensar nisso para alcançar aquela plenitude que a gente estava falando no começo. O estar inteiro, o estar completo. Nós fomos criados para ser felizes e não para esse sofrimento. E os nossos companheiros de caminhada que estão sofrendo, se nós estamos um pouquinho melhor, nós devemos auxiliar. Isso vai nos causar um sentimento bom de paz, de tranquilidade e principalmente vai ajudar o companheiro. Então, é muita informação, né? A gente tenta fazer a coisa, queria compartilhar com vocês, mas é um caminho, né? Pelo menos para mim, ele fez sentido. Não que seja fácil, né? Como Joana falou lá, que identificando, olhando para o nosso inconsciente, reconhecendo os nossos problemas, o sofrimento é inevitável. O tempo dela é meio diferente do meu, né?
ainda exige muito para eu compreender e enraizar esse processo dentro de mim. Nós temos tempinho e eu queria a ajuda de vocês agora, se esse caminhar fez algum sentido quando vocês olham para a sua vida, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para as pessoas que convivem contigo. Eu quero beber água e vocês, queria ver quem pode colaborar com alguma coisa. Vamos lá, Marga. Hum. Tem um livro que é de 95, da Joana também, que é Autodescobrimento, uma busca interior. É interessante, Vera, porque tem um capítulo que chama Plenitude nele, né? E aí tem eu não queria também que fosse uma coisa complexa para quem não tem tanto acesso à literatura de Joana, mas tem uns parágrafos aqui, se der um tempinho eu vou ler aqui, que é muito, a gente estava falando sobre isso. Olha isso, em 95, tá? As metas humanas, por isso mesmo, devem apresentar-se multifacetadas para que as realizações morais, metas relevantes, evitem a desumanização, a robotização do ser. Constituída de implementos psicológicos que lhe regem a vida, a criatura humana necessita da adequação de suas metas aos valores espirituais que ultrapassam os limites barreiras corporais, ajudando-a no encontro da consciência transcendental. Num primeiro momento, como é natural, as metas educacionais formarão o seu cabedal de conhecimento. As familiares ensejarão a aprendizagem no laboratório doméstico, desenvolvendo os sentimentos do amor, do interrelacionamento pessoal. As sociais ampliarão o círculo da afetividade, favorecendo o crescimento do grupo. As econômicas fomentarão o equilíbrio financeiro e a harmonia entre as pessoas. As artísticas contribuirão para o belo, o estético, o estésico, o ideal. As espirituais, no entanto, coroarão as realizações do processo evolutivo, levando à plenitude. Não raro conquistada a primeira meta, se o homem e a mulher não forem lúcidos para perceberem estar ensaiando os futuros passos no rumo da sua realização planificadora, logo mais se descobrirão saturados, desmotivados de novas incursões, descambando no pessimismo, na frustração. A incessante renovação dos valores para melhor tornar-se motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo, vitorioso sobre si mesmo. As metas humanas imediatas são estimuladoras para a existência terrestre, corporal, quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora para o progresso sem limite. O homem e a mulher triunfadores, aos olhos do mundo, talvez sejam aqueles que brilham na terra, que galgam os degraus do êxito ilusório, às vezes com o coração pejado de angústias e o espírito ralado de dores. Somente aqueles que se libertam e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, social, familiar, pessoal, permanecendo voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade, nela mergulhados pela própria causalidade, fruirão da real plenitude, que é a meta essencial. Olha que coisa, né? Infelizmente, assim, ainda no movimento espírita, as pessoas têm um certo receio de estudar Joana, né?
Ai, é complexo, ai, porque ela trabalha em Jung, ai, porque. Gente, os raciocínios que ela faz são fantásticos para nós compreendermos a vida. Ela faz todo o link, ela simplesmente traduz lá o que Jesus falava. Viram uma passagem de Paulo lá em Romanos? Tem tudo a ver, né? É, é a gente se permitir, né? A buscar a vencer desafios, né? Eu não lembro as palavras certas, mas que lá no começo o pessoal começou a reclamar com o Chico. Ah, Joana, é difícil, né? As mensagens dela. E aí Joana deu logo um tchum, né? Ficar por baixo não dá, gente. Tem que se esforçar para evoluir. Lá vai o esforço, né? A gente precisa se esforçar. Aquele tema é difícil para mim, aquele vocabulário é difícil, eu vou buscar recursos, né, para poder compreender. Mas, gente, é muito interessante essa enxurrada que nós temos de trabalhadores do plano espiritual que nos trazem a questão da psique para a gente entender que nós precisamos entender a nós mesmos, como é que nós funcionamos. E quando a gente para pensar em consciência e inconsciente, é algo assim que tem muita coisa para trás, muita coisa. Quem mais que quer contribuir com alguma coisa? Ainda dá um tempinho, um minutinho pelo menos. Não? A dona Silvia que chegou atrasada, né? Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, tudo bom? Boa noite, Hum, meus queridos. Desculpem o atraso. Estava num estudo, numa live que fui convidada a fazer. a gente E perdoa. é, Tem crédito ainda. é raro acontecer de eu não estar em estudo ou me atrasar, mas aconteceu hoje. Esse caminhar que a Vera trouxe, eu peguei ele já estava já estava indo, né? Mas e é tão interessante que a gente começa a olhar cada ação e parece que uma tá ligada na outra, né? Não dá para você começar do meio e ir para o primeiro, é uma ligada na outra. E a gente pensa nessa transformação, nessa autotransformação, né? A gente tem que querer essa transformação, a gente tem que querer a renovação. E depois que a gente quer, a gente tem que crer, né? Que o Cristo, a gente tem que crer no amor do Cristo e nas promessas que ele traz. E a Joana, ela facilita esse entendimento. Um dos primeiros centros que eu trabalhei, de trabalho mesmo, era voltado para a Joana. E no começo a gente acha que não vai dar conta, né? Mas é como o evangelho, parece que descortina a nossa vista quando a gente começa a estudar Joana, quando a gente começa a estudar o evangelho com a lente do espiritismo, parece que vai descortinando. No começo parece que é difícil, mas depois o exercício diário para tentar entender Joana leva a gente a perceber que parece que é tão fácil, né? Através dos olhos dela. Depois que a gente consegue compreender o fio da Joana. E
Isso e permite que a gente possa viver com mais autenticidade, com mais sabedoria, né? Quando a gente acredita, quando a gente torna esses conhecimentos que a Joana nos traz um testemunho vivo da presença do Cristo e de como entender o que se passa na nossa mente, principalmente, primeiro, e depois entender o nosso irmão. Então, acho fundamental estudar Joana, conseguir compreendê-la para a gente conseguir compreender o nosso irmão, o que que passa na cabeça dele, para a gente poder ajudar. Câmbio. Ah, Você sabe que tem, essa. você sabe que tem uma coisa interessante, se a gente parar para pensar sobre isso, da dificuldade ou não, na metade do primeiro século, 20, André Luiz traz a série, né, de André Luiz. E a gente está falando do terceiro livro, Missionários, não é? E aí a gente fala Missionários da Luz, imagina aquela linguagem toda científica que ele descreve. Depois a gente vai para o quinto, que é No Mundo Maior, falando da casa mental. E aí a gente pensa assim, gente, a espiritualidade está trazendo de todas as formas por um motivo muito, muito a robustez da nossa consciência do mundo da vida imortal, né? E o como que a gente tem que caminhar e se preparar para poder compreender todo esse processo. Às vezes eu fico me perguntando sobre isso. O que assim, eu acredito que possa ter gente aqui que possa não ser da doutrina, porque estudar Maria, está num grupo de Maria e a gente falar, mas se a gente se perde do olhar de nós sermos espíritos imortais, da nossa, né? Como é que faz então? Não é? Então, assim, quando a gente se nega também a poder se utilizar de ferramentas diversas para poder. Então, aí a gente se esforça para poder fazer esses. Eu acho que é trazer. Paulo, falando de Paulo, Paulo dizia assim, em grego, né? Polímeros e politrópicos, formas e, e pedaços, né? E aí a converge para a unidade que é Jesus. E aí eu fico pensando assim, e todas essas obras subsidiárias, por que que a gente não enxerga assim? Todos são, que são complementares. Aí a gente segue adiante, né? Tem que ser assim. Se nós que estamos na doutrina, nós que estamos dentro de uma casa espírita, anos, às vezes a gente vacila, nos falta confiança, imagina aquele irmão que não teve essa base. Então, uma pessoa que passa, vamos dizer aí um exemplo, uma criança que lá pequena sofre abuso sexual anos, não tem uma base dessa, não tem uma visão, não tem uma família que ampare, que acolhe, que adulto será este? Porque isso, para a gente que está estudando, a gente às vezes já vacila, imagina a pessoa que não percebe, ela não consegue ter essa esperança de que um dia vai mudar, de que aquilo deve ter um propósito. Né? Se nós formos materialistas dentro desse mundinho aqui, nascer e morrer, tem coisa que não faz sentido. Não faz. E aí imaginem o sofrimento que isso causa no ser. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Então nós precisamos divulgar,
vivenciar a doutrina, porque quando a gente vivencia, o grande trabalho não é a gente saber fazer palestra bacana, é vivenciar de acordo com aquilo que a gente está pregando, porque o exemplo é que vai conquistar, o exemplo é que vai fazer o outro pensar. O exemplo, o amor que você vai dedicar, tem gente que pergunta: como assim você tem essa paciência comigo? A própria pessoa pergunta, se espanta. Então a gente precisa vivenciar e buscar cada vez mais. Não é fácil? Não é. Porque a gente tem lá muita coisinha ainda lá debaixo daquele, né, naquele quarto fechado. Mas nós precisamos estar fazendo esse esforço, estar fazendo, se dedicar. Por isso que eu falei, qual é o nosso objetivo? O que eu quero no fim da vida? É uma aposentadoria boa? Vai me trazer felicidade mesmo? Será? Então a gente precisa se questionar, né? O que eu estou planejando para a minha vida? E aqui nesse quadro da Joana, dá vontade de botar mais uma setinha ali do meditar, voltar para o crer. Porque quando eu medito, eu vou aprender a crer de uma forma mais clara, né? Mais coerente. Né? Quem mais gostaria de contribuir? Grace, Dê, ninguém? A turma que está quietinha aí, Reginaldo está quietinho também, entrou tudo quietinho, fica quietinho. Né? Não estava esperando uma respiração da vossa parte. Ah, então tá. Bom, Diga, mas Flor. enquanto vocês falavam, eu pensava aqui sobre um ponto que nos parece demasiadamente importante, a vontade. Kardec, ele trabalha isso em diferentes momentos, né? Nas suas obras, ele salienta o quanto, de fato, a vontade, ela nos impulsiona, né? Uma força motriz que muda, entre aspas, destino. E recordo aqui do livro Céu e Inferno, tão pouco estudado, né, por a maioria de nós espíritas, mas na segunda parte, quando vai tratar nos exemplos dos espíritos suicidas, e tem algo que confesso que particularmente para mim chamou muita atenção. Entre os relatos, existem alguns lá que a esses suicidas, eles dizem, afirmam que estão na sua até quinta tentativa de suicídio, de reencarnação, e que eles cederam ao impulso do suicídio. Então, reencarnam com esse desejo, tentando aprimorar essa vontade de, na próxima jornada encarnatória, não mais sucumbir àquela inclinação que já estava tão fortemente atrelada àquele ser. Daí eu fico pensando, será que quantos de nós não nos deparamos com pessoas que vivenciam exatamente isso que está oculto, né, na história espiritual? Pessoas que estão ali por um fio, porque já vem desse hábito, desse caminho triste ali, né? Sendo repetido, repetido, e novas tentativas. Daí nós nos deparamos, temos a oportunidade de compartilhar um pouco, de acolher um pouco, e desperdiçamos também essa oportunidade, ó, nos servindo daquele momento para jorrar aquilo de não tão bom que vai no nosso íntimo, né? Aquilo de desagradável que aconteceu no nosso dia. E tem fazendo aqui uma coxa de retalho, tem uma frase do Chico, né, que ele diz assim, para termos paciência com as pessoas com as quais nós encontramos, porque ninguém está tão bem que não possa cair. Ninguém. Então, quando eu coloquei para vocês agora há pouco, será que não nos deparamos com pessoas que já vêm vivenciando essa inclinação ali por muitas jornadas reencarnatórias? Também possamos ser nós, em silêncio,
tentando vencer uma inclinação que está ali enraizada. E aí, qual é o plano para essa atual jornada? Vamos nos deparar com o Espiritismo em algum momento, vamos ali encontrar um grupo de pessoas algo afinizadas, vamos começar a nos fortalecer, a debater, a estudar e a revisitar velhos sentimentos que podem não ser tão conscientes assim, mas que quando é falado algo nos toca, e esse é parte importante do nosso processo de cura. Então, muito provavelmente, isso acredito, estamos aqui reunidos para construir essa cura. E ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas que bom, né? Que já podemos construir isso. Era isso. Isso aí. Mais alguém gostaria de contribuir? Podemos encerrar, já deu a nossa hora, agora voou. Agora foi a hora. Mas esse estudo da Joana exige da gente muita persistência. O estudo da vida, né? Exige persistência, exige que a gente trabalhe em nós os sentimentos, né? Então, opa, tá aí a obra, né? Fica a dica, hashtag fica a dica para quem puder ler. Estudar a série psicológica da Joana é um trabalho bem bacana e a gente tem um olhar melhor para a vida. Tudo aquilo que é oferecido pela espiritualidade maior, para que a gente possa ir aprendendo aos pouquinhos, nós devemos fazer uso. Então, a gente agradece que semana que vem nós voltamos para Paulo, né? É Paulo. Até eu já estou me perdendo. Capítulo 6, versículo 12, acho que é, né? A É. gente bota durante a semana para tudo. E, e vamos ter uma boa noite. A Silvia vai fazer a nossa prece de encerramento. Agradeço a paciência da tagarelice e a gente vai seguindo a caminhada da vida. Ponto. Boa noite. Silvia? Então, meus amigos queridos, meus irmãos, depois desse estudo tão profundo de Joana, que deixa marcas em nós e que nos faz querer aprender e evoluir sempre. Vamos acerenando ainda mais nossos pensamentos, elevando ainda mais nossas vibrações. Senhor Pai, Mestre Jesus, auxilia-nos no nosso processo de transformação interior, que a gente possa crer cada vez mais no teu amor, na tua misericórdia, que a gente possa aprender a viver com mais ternura, com mais serenidade, com mais seriedade, que a gente possa despertar e sair do nosso comodismo, que a gente possa cada vez mais estar em movimento, estar em alerta, estar vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras. Permita-nos, Senhor, que a gente possa viver cada vez mais com autenticidade, viver com propósito, viver baseado naquilo que a gente acredita, na doutrina, nos ensinamentos do Cristo, que a gente possa ter coragem e constância em nossos esforços
para domar as nossas más tendências. Permita-nos, Senhor, boa disposição sempre para continuar a caminhar junto a Ti, Cristo, divulgando a boa nova, sendo instrumento de luz, de amor e de paz. Pedimos a permissão de encerrar esse estudo e que luzes possam atingir aos corações de nossos irmãos mais necessitados do que nós. Que possamos ter uma ótima semana de paz, de saúde, e no próximo estudo que a gente possa estar todos aqui reunidos para continuar a seguir o seu caminho, Cristo. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, turma. Boa Boa noite, noite, meus Silvia. queridos. Deu tempo, né? Que bom. Deu tempo de chegar. Obrigada, Vera. Foi Boa ótimo. noite. A todos, Magda, Boa todos. noite. Até mais, Boa turma. noite. Beijos. Foi ótimo. Beijos, Dê. Boa noite a todos. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem. Ele aparece pelo menos para dar boa noite. É, bom Deu te coragem ver. de falar. Ah, tá. Tchau, boa Boa noite. semana. Boa semana a todos. Oi, Mari. Beijo, Mari. Essa turma das câmeras fechadas é uma festa, né? Ah, mas domingo à noite, É. pijaminha. Beijos, meus Aham. queridos. Uma Tchau. boa noite para Boa Não todos. vai Vou noite. falar encerrar de aqui quem tá de também. câmera fechada, não, viu? É, tchau. Tchau, boa noite.